Torcida do Sport, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, o que a nossa sociedade precisa é de se moralizar cada vez mais, torcedor. A gente não pode permitir que nossas instituições, que a nossa democracia, o nosso futebol, né, dê mau exemplo às gerações que vêm dos nossos filhos, né, nossos netos, essa geração mais nova. A gente não pode dar mau exemplo, torcedor. Também no futebol, torcedor. A gente não pode sair da regra do jogo. A regra do jogo, do futebol, que é muito trabalhada, que é profissional hoje em dia, que é muito profissional no mundo todo, a gente não pode permitir que saia das 4 linhas. Só por força maior, né? Aqui eu vou falar que um comentarista da ESPN, ele criticou o tribunal, mas nós somos humanos, né? Por mais que a gente seja profissional, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele não deveria ficar no Rio, onde tem vários clubes que têm interesses, né? Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, para não acontecer, torcedor, o que aconteceu em outrora, né? Com a Portuguesa e o Fluminense. Ligando, hoje, perfeitamente culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, feio aqui. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate e os caras dão pênalti. Se o Vasco não vencer o Ituano e depois o Vasco ganhar na justiça os 3 pontos, olha... Fica aquele cheirinho de virada de mesa, de tapetão, de novo, coisa. A gente não pode afirmar. Posso trazer mais um elemento? Mas é mancha, né? Mancha. Não tem jeito. Vergonha. Vai ficar sempre aquele asterisco. Vai ficar sempre aquele asterisco. Gente, não pode. Nenhuma decisão jurídica ou judicial, nenhuma decisão desse tipo, ela pode ficar para depois do campeonato. Não pode. O time que pede tem que resolver. Tem que resolver antes do jogo, antes da rodada seguinte. A justiça tem que ser célere nesses casos. Sempre deveria ser no geral. Mas vamos colocar a questão do futebol. Porque tudo abre precedente, tudo abre machismo, tudo parece ser alguma outra coisa. É teoria de conspiração, dá margem para uma série de interpretações. Muitas. Então, assim, isso não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Já deveria ter sido resolvido, tirou o ponto daqui, tirou o ponto de lá, vai recorrer, não vai recorrer, e ponto final. Seria até melhor para a paz do espírito do próprio Vasco. Exatamente. Mas o que a gente quer é moralizar a nossa sociedade, é pacificar, é fazer o trabalhador trabalhar de forma justa, tanto no futebol, no Estado de Direito, no município, na União, no futebol. O futebol tem que dar exemplo também, porque faz parte de um organismo da nossa sociedade que é popular, que é paixão nacional, e a gente não pode dar um mau exemplo. Por exemplo, criticar o tribunal queria que o tribunal fizesse de todo jeito, para dizer que não foi manchado, queria que o Tribunal de Justiça desse os pontos para o Vasco, de um material que não tinha a sua essência na sua plenitude, era uma parte do material. Então, o tribunal, para fazer um julgamento justo, com lisura e com isonomia e com transparência, ele tinha que ter o material na sua plenitude, no seu 100%. A gente tem que saber onde começou o problema, aonde se originou o problema, como foi manipulado, como foi controlado, como foi controlado, como foi coordenado, como foi resolvido o problema e como terminou o problema. Era isso que o tribunal, o cara do SPN disse, não, faz de qualquer jeito. Veja o vídeo aqui, torcedor. Fazer de qualquer jeito não adianta. O tribunal precisava de mais material, precisava de mais perícia, de mais... Inclusive, você vê uma coisa desleal do jogador do Vasco,
é o goleiro, que é imperceptível, o goleiro reserva, Heinz, eu não sei nem o nome dele, que ele sai dando soco no jogador do Sport, na correria, porque o jogador do Sport também corre, porque o jogador do Sport também, a torcida também tem rixa com alguns jogadores do Sport. Né? Aqui que eu posso falar, Pedro Nares, o goleiro, tem o Kaique, mas tem jogadores do Sport e do banco também suplente. Todo mundo corre, né? Então, quando veio o batalhão de choque, deu uma aula, um exemplo de coerção do Estado, de poder coercitivo do Estado, de acalmar os ânimos das pessoas que estavam agitadas, dos torcedores. Esse controle foi tido. Então, o juiz, o senhor Rafael Claus, que é um árbitro tecnicamente muito bom, se queimou por influência. Essa influência de terceiros, a gente tem que impedir. O Supremo Tribunal de Justiça, ele deveria sair do Rio e ir para Brasília, onde fica o Supremo Tribunal de Justiça Comum. Num lugar neutro, que não tem clubes para incomodar, que não tem clubes para influenciar, que não tem amiguinhos. Para você ver, o advogado do Vasco agora é um ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio. Você vê como a coisa fica muito próxima, muito coagida, muito pressionada. Então, torcedor, mas, como falava aqui o presidente atual, o jogo tem que ser nas 4 linhas. Não joga fora das 4 linhas. É feio, é desonesto jogar fora das 4 linhas. Mas as regras, o Código de Justiça Desportiva, ele tem que ser respeitado. E o 205, quem infringiu, toda a história tem seu começo, meio e fim. Quem infringiu foi o Vasco. Por quê? Porque Rafael Claus, o árbitro da partida, queria dar o vermelho pelo comportamento de Raniel, tirar da camisa, insistar da torcida, queria dar o vermelho, foi dar lá dentro do vestiário. Não. Ele tem que esperar o senhor Raniel ter voltado. Ele tem que esperar o senhor Raniel ter voltado para o campo e ficar no círculo do gramado com a PM protegendo com os escudos e cacetete. Quem é que vem? O juiz pode expulsar um time todo. Ele tem moral. A TV estava transmitindo um jogo transmitido para o Brasil todo. Lisura. Parabéns para a emissora que estava transmitindo e ficou lá sozinha esperando algum parecer do árbitro. Que ficou lá oculto no vestiário do Vasco dando vermelho lá dentro. Torcedor, isso não existe. Por isso que o Vasco não voltou. O artigo 205 do código, do dispositivo do CBJD, que é o que tira os pontos, cabe quem infringiu, e ele foi o Vasco. Porque quem vem dar a notícia, a Rede Globo, foi que também avô, foi o treinador do Sport, Claudinei, dizendo, o Jorginho disse que não quer voltar, o juiz disse que não está se sentindo seguro. Ele não está se sentindo seguro num habitat que estava seguro. Vamos lá. A decisão dele, a PM deu segurança total para ter o jogo, e o árbitro, na opinião dele, ele não se sente seguro. Vocês veem que já, olha o público que tem aqui, não tem nem metade do que tinha. A gente tem 4 minutos para jogar, que a gente pode fazer um gol e empatar com o Vasco. O árbitro, unilateralmente, com o apoio do Vasco, né, que o Jorginho alegou que também achava que não tinha que jogar, que não tinha segurança. Se ele acha que não tem segurança, meu time está em campo para jogar. O Vasco não entra, a gente ganha os pontos.